Olá pessoal, vou começar então minha videoaula sobre cálculos químicos bem básicos, tá? A gente vai começar bem do início ali, para a gente conseguir entender essas relações aqui. Eu tenho esta relação que envolve mol, que é a quantidade de matéria, esta constante de Avogadro, que vale 6 vezes 10 na 23, que eu posso usar para átomos, moléculas ou íons. Esse MM e MA refere-se à massa atômica ou massa molecular. Este valor, eu vou dar ele em gramas. E este valor aqui é o volume molar para gases. Não é volume de líquidos, na CNTP. E eu vou usar sempre na unidade em litros. Vamos ver uns exemplos? Ó, olha essa pergunta aí. Tá dizendo assim, quantos mols? Então, esta é a minha pergunta, este é meu X. Eu não sei quantos mols estão presentes em 400 gramas de CaCO3. Então, aqui eu tenho a pergunta, quantos mols? Então, eu vou colocar aqui, quantos mols, x mols, eu não sei quantos mols estão presentes. Então, vou ter esta linha aqui, a primeira linha, que eu vou indicar o meu enunciado. Então, quantos mols estão em 400 gramas de CaCO3, tá? Então, essa é a minha linha do enunciado. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa minha relação aqui e vou ver quais são, o que está envolvido. Então, se eu estou perguntando lá quantos mols, eu vou ter que usar o padrão de mol, que é o mol, estão presentes em 400 gramas. Gramas é massa, né? Então, eu tenho que ver esta relação aqui de massa. O valor de massa tá aqui? Não tem como eu botar todas as massas moleculares aqui. Então, eu vou ver de quem refere-se o exercício. O exercício refere-se de carbonato de cálcio. Então, aqui no padrão de mol, eu vou colocar 1 mol. Então, aqui, gente, é o padrão. Ele tem que estar naquela minha nuvem que eu botei aqui. Eu tenho que ter numa das linhas, o meu padrão, que são esses valores aqui. Este valor 400 gramas, né, que é de massa, eu não vou achar um número no padrão lá, mas eu tenho que, então, calcular a massa molecular. Então, eu venho aqui no cantinho e vejo que, vou lá na tabela periódica e vejo que a massa do cálcio é 40, que a do carbono é 12 e que do oxigênio é 16. Quantos cálcios eu tenho? 1, então vou multiplicar por 1. Quantos carbonos eu tenho? 1, então vou multiplicar por 1. Quantos oxigênios eu tenho? 3, vou multiplicar por 3. Então, vai ser 40, 12, 16 vezes 3, 48. E vou somar isso aqui, que vai dar 100. Certo? Então, essa massa molecular aqui dá 100 gramas. Olha lá o 100 que a gente calculou. Tá? Bom, então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma pergunta, quero saber quantos mols eu tenho em 400 gramas. No padrão, me diz que a massa molecular corresponde a 1 mol. Então, essa massa aqui corresponde a 1 mol. Então, esse valor eu calculei, tá? Não vai ser sempre 100, porque é um número bonitinho, mas não é. É só porque carbonato de cálcio dá 100. Tá? Poderia ser 52, 93, 42, depende da massa molecular. Agora, eu vou resolver a minha regra de 3, tá? Mas assim, né, gente? 1 tá para 100, 400, que é 4 vezes mais, vai estar para 4, né? Vamos pensar, então, 1 tá para 100, 400, quanto que é? Quantas vezes de 100 é? 4. Então, aqui tem que ser 4. Se vocês forem resolverem botar para a regra de 3, lembrando que a gente multiplica nas diagonais, né? Essa diagonal aqui que não tem x, ela vai em cima, vai no numerador. 400 gramas vezes 1 mol, dividido por essa diagonal que tá aqui com o x. Esse número tá cruzando com o x, vai lá para baixo. Agora, eu posso cortar
isso com isso, esse com esse com esse, tá? Porque, olha só, grama com grama é igual. Este zero com este zero, este zero com este zero. 4 vezes 1, 4, divididos por 1, 4 mols. Tá? Esta é a resposta que a gente já tinha por proporção, já tinha visto que dava 4, ok? Vamos lá, galera. Aqui eu tenho uma outra pergunta, agora envolvendo volume na CNTP e massa. O padrão para volume na CNTP é o 22,4 litros. E a massa, de novo, eu tenho que calcular a massa molecular. Estou colocando bastante exercício com massa molecular para vocês se ligarem da onde que eu tenho que tirar, tá? Então, vou fazer a minha regra de 3 do a minha relação. Primeiro, eu vou começar com o meu enunciado, depois eu vou para o meu padrão. Tem uns bichinhos intrusos aqui, a janela está aberta, tá uma noite ótima, não vou fechar. Então, eu quero saber qual a massa, x gramas. Sempre que for massa, eu vou botar x gramas, tá? Eu tenho aqui, olha só o volume que eu dou, tá? Em 224 litros de O2. CNTP é um dado que é para dizer que está em condições normais de temperatura e pressão, uma TM 25 graus Celsius, tá? Um dado só para eu poder usar esse 22,4 aqui. Qual é a massa que eu vou usar aqui em relação à massa, meu padrão de massa? A massa do O2. Então, eu tenho que ir lá na tabela periódica e ver que o oxigênio vale 16. Eu arredondo, tá? Como eu tenho 2, eu vou multiplicar por 2, vai dar 32 gramas. Então, aqui embaixo do 32 gramas, do x gramas, eu vou colocar o 32 gramas. Embaixo do volume, eu vou colocar o padrão para volume, que é bem parecido, né, gente? 22,4 litros, ok? O que eu vou fazer agora? Bom, primeiro eu passo por dedução, né? Olha só. Se 22,4 tá para 32, 224, que é 10 vezes mais, tem que dar 10 vezes mais, que é 320. Mas vamos fazer a regra de 3 aqui. X igual 32 gramas vezes 240 litros, divididos pelo número que está cruzando lá com o X. 22,4 litros. Eu corto aquilo que tá igual, em cima e embaixo. Eu posso simplificar aqui, né, gente? Aqui sobra 10. 10 vezes 32, 320 gramas. Certo, galera? Vamos adiante. Aqui eu tô envolvendo o padrão de molécula. Opa, desculpa, vou botar um pouquinho mais para baixo aqui. Ó, eu quero saber quantas moléculas estão presentes em 400 gramas de NaOH, hidróxido de sódio. Moléculas, olha lá, o meu padrão é o 6 vezes 10 na 23, o Avogadro. Mol não é a abreviatura de moléculas, tá, gente? Então, eu quero saber aqui quantas moléculas, então vamos lá para o nosso enunciado. Quantas moléculas estão presentes em 400 gramas de NaOH? Padrão de molécula, constante de Avogadro, 10 na 23. A gente pode usar 6,02 vezes 10 na 23, tá? Ou 6 vezes 10 na 23. Depende da precisão, vamos usar o 6 vezes 10 na 23. Agora, o que eu vou fazer? Como aqui é padrão de massa, eu preciso calcular a massa desse hidróxido de sódio. Vou lá na tabela periódica e vejo que o Na é 23, que o oxigênio é 16 e que o hidrogênio é 1. Como tenho um sódio, um oxigênio, um hidrogênio, eu vou só somar. Ok? Ó, vamos multiplicar nas diagonais e vai ficar lá. 6 vezes 10 na 23 moléculas, vezes 400 gramas, divididos por 40 gramas. Ó, o que tá cruzando com X vai lá para baixo, ó. Corto grama com grama, esse zero com esse zero, e fica, o que fica lá?
esse 4 com esse 4, na verdade, me sobra 10 aqui, né? Então, vai ficar assim, ó. 10 vezes 6. Primeiro, eu resolvo os números, depois eu vejo o que eu vou fazer com a potência, tá? Então, olha lá. 6 vezes 10, 60. Ó, cortei, simplifiquei, deu 10. Peguei esse 10, multipliquei por 6, 60. Aí, eu copio a minha potência aqui, ó, moléculas. Como a gente tem que trabalhar com uma linguagem científica, que é a notação científica, eu tenho que adequar isso aqui para notação científica. Não vai ter uma resposta lá, o Enem mesmo agora, a provinha de hoje, tem uma resposta ali que está em notação científica, que a potência lá tem que mudar. Então, olha só, 60. A notação científica, esse número tem que ficar entre 1 e 9. Então, eu vou lá e trago uma casa para a esquerda. Quando eu boto uma casa para a esquerda, eu aumento uma unidade aqui. Então, vai ficar 6 vezes 10 na 24 moléculas. Certo, gente? Último exemplo aqui, que eu pergunto qual o volume. Então, volume eu vou botar X litro, porque é a unidade, que eu tenho em 3 vezes 10 na 25 moléculas. Então, ele está perguntando qual o volume, X litro, esse é o X, que eu tenho em 3 vezes 10 na 25 moléculas. Lembrando que isso aqui é só um dado para dizer que está na CNTP para eu usar o padrão de volume, que é 22,4. Então, aqui eu vou usar o volume, que é 22,4, e o padrão para moléculas. Então, aqui eu vou colocar 6 vezes 10 na 23 moléculas. E aqui eu vou botar o padrão de volume, que é 22,4 litros. Tá? Então, vamos lá. Venho para cá e multiplico. Faço 22,4 vezes 3 vezes 10 na 25, divididos por 6 vezes 10 na 23. Cuidado das potências aqui, tá? Agora, aqui eu simplifico, sobra 2, vai dar, ó, primeiro os números, depois as potências. 22,4 divididos por 2, 11,2, tá? Litros, porque eu vou cortar uma molécula com molécula ali. Agora, divisão de bases iguais, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Na 2. O quê? Litros. Vou passar para a notação científica, 1,12 vezes 10 na 3 litros. Certo, pessoal? Esta é a base, então, para os cálculos químicos. Boa prova para vocês.